Bom dia, quinto ano, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 10/2/2021 e hoje nós temos aula de História, isso mesmo. Tia Fabiana é professora de História do quinto ano também, professora de Matemática, professora de Oficinas e professora de História, certo? Hoje, tia Fabiana vai mostrar para vocês o nosso livro, vai falar aí de alguns conteúdos que a gente vai trabalhar no livro de História. A gente não vai utilizar o livro agora, só após o Carnaval, a gente vai dar uma paradinha aí no Carnaval, tá certo? Mas aí, após o Carnaval, a gente volta e aí nós voltamos para utilizar os livros. Vamos dar início à utilização dos nossos livros didáticos. O livro da editora Sucesso e o livro Aprender Mais, certo? Quarta-feira nós temos aula de História, certo? E aí nós vamos falar dessa matéria de História. E aí, o que é que a gente pode falar dessa matéria de História, tia Fabiana? História é história, a gente fala da história. O nosso mundo hoje está vivendo uma história. A história da pandemia, a história do Covid. A gente está vivendo um momento ainda aí. Olha só, a gente ainda estamos com alguns alunos que não podem frequentar a nossa escola. E aí a gente ainda continua com nossas aulas gravadas e online. Existem aqueles alunos que podem frequentar a nossa escola, que está na nossa escola. Mas por que, tia Fabiana, está assim? Porque a gente está vivendo hoje uma pandemia. Graças a Deus a vacina chegou. Mas existem aí etapas para que a gente possa tomar essa vacina. E mesmo com a vacina, é dito aí pelos especialistas, pelos médicos, que a gente não pode se descuidar. A gente ainda precisa utilizar máscara, ter todo o cuidado aí de higienização, não é isso? Mas aí o que fala da história? O que é história, tia Fabiana? O que estuda a história? A história estuda antepassado, do que já passou, não é? Cada um de nós temos a nossa história, não é verdade? Eu tenho a minha história, Arthur Mota tem a história dele, Gabriela tem a história da vida dela, não é isso? Giovana tem a história da vida dela, Mateus tem a história da vida dele, então cada um de nós temos a nossa história. E o nosso Brasil tem a sua história, não é verdade? Antigamente, como era o nosso país? Antigamente, como era? E aí é bem interessante a gente lembrar dos nossos avós, dos nossos bisavós, as histórias que nossos avós contavam, não é verdade? Como era antigamente e como é hoje em dia. Eu costumo dizer que hoje em dia a gente tem aí a mídia, a gente tem aí esse meio de comunicação maravilhoso, a internet, a televisão, o computador, o celular que a gente fala a hora que a gente quiser, videochamada, imagina, videochamada. Antigamente era o quê? Era carta. A gente precisava escrever. Uma pessoa estava em São Paulo, a gente escrevia uma carta, ia para os correios, colocava lá a carta, e aí passava 7 dias para a pessoa poder ler essa carta. Hoje em dia, a pessoa do outro lado do mundo, a gente faz uma videochamada e aí a gente consegue se ver e conversar. Quer dizer que a história, ela muda. Não é verdade? A história da minha vida não é a sua história. A minha idade é diferente da de vocês. Vocês estão aí, ó. A flor da idade, juventude, tia Fabiana já tem outra história. Não é verdade? Eu participo aí dessa história de vocês. Mas futuramente, mais velhinha, mais na frente, vocês vão saber contar sobre esse Covid, sobre essa pandemia. Talvez eu nem venha lembrar, talvez eu não saiba falar da maneira que vocês vão falar. Então, a nossa história, essa matéria de história, ela está aí para a gente fazer uma retrospectiva sobre o nosso passado, sobre o passado do nosso país, sobre o passado do mundo. Então, a história é justamente isso. Tem uma coisa muito importante que a gente tem aqui na nossa cidade, em Olinda, né, que tem lá os prédios históricos, que ninguém pode mexer. Aquilo é muito interessante, gente. Aquilo é lindo. E aí eles são visitados por vários turistas que vêm de longe visitar a nossa cidade de Olinda, vêm revisitar também a nossa cidade de Recife, que é linda, maravilhosa. Ali está a história de Olinda, ali está a história de Recife. São aquelas casas que não podem ser tocadas, não podem ser modificadas, na verdade, a palavra é essa, porque elas têm que manter
ali aquele patrimônio cultural do nosso país. Então, isso é história. Não é verdade? Hoje a gente tem um presidente, mas hoje a gente vive uma democracia. As pessoas podem ir votar, as pessoas têm o poder de escolher os seus candidatos. Antigamente a gente não tinha, antigamente a gente vivia numa monarquia, em que as pessoas elas eram obrigadas, não é isso, a aceitar tudo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem essa oportunidade. Lógico que a gente sabe que o nosso país está vivendo um momento difícil, a gente vive um momento complicado por conta da pandemia, a gente tem aí uns políticos que a gente não podem confiar muito. O país ele vem passando por várias crises de corrupções, de muita coisa. A gente teve uma presidente mulher que ela sofreu o impeachment, ela saiu, né? E ela foi a primeira mulher do Brasil a conseguir chegar à presidência do Brasil. Então a história ela fala sobre isso. Mas hoje a gente vai falar sobre uma história, que é a história da gente. É a nossa primeira comunidade que a gente faz parte. E que primeira comunidade é essa, tia Fabiana, que a gente faz parte? A gente faz parte da nossa primeira comunidade familiar. Cada um de nós temos na nossa família, não é verdade? Eu tenho a minha família, você tem a sua família, não é verdade? E aí a gente tem um nome, a gente tem um sobrenome, a gente tem os nossos parentes também. Pega o caderno para a gente iniciar a nossa atividade de hoje. A gente vai copiar aí um textozinho sobre a nossa família, tá certo? Que é aí a nossa primeira comunidade que nós fazemos parte, que é a nossa família, ok? Vamos lá. A data de hoje é dia 10/2/2021. E aí a gente vai falar sobre a nossa família. Errei aqui é um ponto. Vamos que vamos. Vamos lá. A nossa família Vamos lá aqui. A família é uma pequena comunidade. Ela é a primeira comunidade, ela é o primeiro grupo do qual nós fazemos parte. É o primeiro grupo do qual fazemos parte. Cada um tem sua família, não é verdade? As famílias elas são diferentes, isso sim. As famílias elas são diferentes. Bota um tracinho, gente. Diferentes. Isso mesmo. A minha família não é igual à sua família. E hoje a gente vive um outro momento. A gente vive um outro momento. Na verdade, a gente tem famílias diferentes. Como assim, tia Fabiana? Mãe. E aí, vive mãe, filhos e avó. Às vezes, a gente tem uma família de 2 mães, 2 pais, não é isso? E aí, as famílias, elas se modificaram. A gente hoje não pode se rotular que uma família tem que a família, ela necessariamente ela tenha que ser mãe, pai e filhos. Não. A gente vive um outro momento, não é? As pessoas aí, elas vivem de outra forma. E aí a gente precisa respeitar, né, esse tipo de família, claro. A mãe, ela é mãe, o pai, ele é pai, o avô e a avó, eles também são. E aí, se minha família ela é constituída hoje, tia Fabiana, por 2 mães, que bom, que legal, que nesse lar você tem amor, carinho e respeito. Não importa. Tia Fabiana, na minha casa mora
A minha família é meu padrasto e minha mãe. Maravilha! Se existe amor, existe respeito, existe carinho nessa família, ótimo. Que a Fabiana, na minha casa, mora minha mãe e minha avó. Maravilha! Nossas famílias, elas são diferentes. Necessariamente, não é preciso que você tenha que viver, você é obrigada a viver com pai, mãe e filhos. Esse não pode ser um modelo mais. Não existe mais isso. Hoje a gente vive diferentemente. Muitas coisas mudaram, certo? Vamos lá. O que a gente precisa ter é respeito. Saber respeitar o outro. Saber respeitar a vida do outro. Isso é bastante importante para todos nós. Vamos lá. As famílias são diferentes e podem ser grandes ou pequenas. Pode sim. Por que não? Porque, Fabiana, eu só moro com meu pai. É a sua família, né? Eu não tenho minha mãe junto de mim. Você tem seu pai, a sua família. Tem, Fabiana, eu só moro com a minha mãe. É a sua família também. Tá certo? Os parentes. E aí, vamos lá para esses parentes. Os parentes são E aí a gente fala dos avós, dos tios, dos primos, dos sobrinhos, não é isso? Sobrinhos. Aí são os parentes. Nós temos os avós maternos e os avós paternos. Os avós maternos são aqueles que são pais da minha mãe, maternos. Os avós paternos são aqueles que são pais dos meus pais, certo? E aí são os tios que são irmãos da minha mãe, os tios que são irmãos dos meus pais. Nós temos primos, sobrinhos. Isso aí é os nossos parentes. Quando se junta todo mundo lá, forma-se aí a grande família, não é verdade? E aí eu vou falar de uma coisa bastante importante, que é o nosso sobrenome. O nosso sobrenome, ele leva uma parte da mãe e uma parte do pai. E aí ele nos faz identificar de qual família eu faço parte. O sobrenome. Meu nome é Fabiana Marques da Silva. Marques é do meu pai. Silva era da minha mãe. Então, geralmente, a gente herda o nosso sobrenome dos nossos familiares. Marques vem da família do meu pai. Silva vem da família da minha mãe. Então, aí é o sobrenome. Meus filhos levaram o meu nome. E aí levaram Marques, que vem da minha família, e Neves, que vem da família do pai dos meus filhos. Entenderam? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse sobrenome. O sobrenome indica a que família, dá para aparecer aí, gente? A que família a pessoa pertence? A pessoa pertence. Não é isso? Eu pertenço à família Marques. E aí cada um tem o seu nome, tem o seu sobrenome. Faz parte da sua família. Aqui é a minha história. Aqui é a sua história. A minha família tem que ser igual a da senhora, tia Fabiana? Claro que não. A minha família é uma, a sua família é outra. E eu preciso saber respeitar a sua família e você precisa saber respeitar a minha família. Certo? Então, vamos lá. A família é uma pequena comunidade, é o primeiro grupo do qual fazemos parte. As famílias, elas são diferentes e podem ser grandes ou pequenas. Existem famílias que é só mãe, pai e filho. Às vezes só mãe e filho. Às vezes só pai e filhos. Às vezes é diferentes, como tia Fabiana já falou,
2 pais, 2 mamães, e aí é a família. Os parentes são avós, tios, primos, tias, sobrinhos, primas. Essas pessoas aqui fazem parte da sua família, mas eles são seus parentes, estão lá. A gente visita a mamãe, visita a vovó, vovô, tios, primos. Aí esses parentes se reúnem às vezes no final de semana, não é verdade? O sobrenome indica a que família a pessoa pertence. Eu tenho o meu sobrenome, você tem o seu sobrenome. Não é isso? Cada um tem o seu sobrenome. E esse sobrenome, ele indica a que família você pertence. Certo? Essa família é o meu primeiro grupo do qual nós fazemos parte. É a minha história, é a minha família. Meus avós tinham uma história para contar. Os seus avós vai ter também a história dele para contar da sua família. Então, aí a gente também trabalha história. Quando eu trabalho família, eu trabalho história. Eu estou falando da minha história, da minha família, da minha vida. Certo? Tia Fabiana vai sair da frente para você pausar o vídeo, tá certo? Porque eu vou precisar apagar uma parte para continuar a nossa atividade de hoje, ok? Vamos lá? Eu vou apagar aqui. O piloto, quando é bom, ele é até ruim de sair, ó. Certo? Gente, não esquece de colocar a data de hoje. Ok? Vamos continuar. Em uma família, continua. Em uma família, todos devem colaborar. Isso é bastante importante. Colaborar. Aqui é um A, tá certo? Em toda a família, em uma família, todos devem colaborar. A gente tem que perder aquilo que achar que a mamãe tem a obrigação de fazer tudo, que a mulher tem a obrigação de fazer tudo dentro de uma casa. As tarefas domésticas, elas têm que ser divididas pelas pessoas que moram ali naquela casa. Por que só a mulher que tem a obrigação de lavar os pratos, de varrer a casa, de arrumar a cama? Dos pratos, a louça, todo mundo come. A cama, cada um tem o seu local para dormir. Por que não ajeitar? Por que não organizar? É interessante que todos colaborem para que o nosso ambiente, não é? A nossa casa, o nosso lar, ele vive em harmonia. E quando eu ajudo, eu estou colaborando. Eu estou ajudando. Eu estou me tornando uma pessoa melhor. Eu estou me tornando uma pessoa com responsabilidade. Eu hoje, na sala de aula, eu escutei Miguel dizer assim, a gente precisa ter responsabilidade, tia Fabiana. Quando a gente acorda, eu tenho que arrumar minha cama. Eu achei isso muito interessante. Não é? Porque ali existe uma regra, uma norma que precisa ser estabelecida. Por que só a mãe de Miguel tinha que limpar, ajeitar a cama? Se Miguel dorme na cama. E por que não Miguel ajeitar a sua cama? Porque a criança, quando ela tem a idade, que está brincando, que bagunçou ali o brinquedo, ela não pode juntar aquele brinquedo e guardar. Isso se chama colaborar. Em uma família é necessário que todos colaborem para que a casa viva em harmonia, que a mamãe ela possa descansar, não é verdade? Por que só a mamãe tem que lavar os pratos? Por que só a mamãe tem que varrer a casa? Por que só a mamãe tem que arrumar? E por que eu não posso ajudar a minha mamãe? Por que o papai não pode ajudar? Não é? Por que a vovó não pode ajudar se está morando lá? Então, por que a gente não pode se ajudar e ajudar o próximo? Certo? Vamos continuar. Agora, vocês vão dizer o seguinte, a tia Fabiana. Vamos responder. Responda. E aí, você vai responder em casa, tá certo? Você vai responder em casa. Número 1. Qual foi o primeiro grupo? Qual
foi o primeiro grupo do qual você faz parte? E aí, que grupo é esse? Você vai colocar. Que grupo é esse que você... Primeiro grupo que você faz parte. Que primeira comunidade é essa que você faz parte? Certo? Vamos para o 2. E aí você pula duas linhas, tá certo? Numeral 2. Vamos ver o que é que está pedindo no numeral 2. Quais são os parentes que fazem parte da sua família? Quais são os parentes que fazem parte de sua família? E aí a gente sabe, não é? Ah, tia Fabiana, eu não tenho mais aí os meus avós. Mas aí, quais são os parentes que fazem parte da sua família, que fizeram parte da sua família? E aí você vai citar, tá certo? E o numeral 3, você vai responder o seguinte. Complete. Eita, complete. Aí você vai pular uma linha. Seu nome, certo? Data do nascimento. E aí você vai botar a data do seu nascimento. Dia, mês e ano. Ok? Deixa eu ver aqui. Ó. Nome. E aí eu peço a vocês que nome completo. Data do nascimento. Ok? Aí eu vou apagar lá em cima. A data do seu nascimento. Você vai dizer a sua idade. A sua idade. Hoje, que idade você tem? Cidade de nascimento. Cidade de nascimento. Ou seja, a cidade que você nasceu. Qual foi a cidade que você nasceu? E aí você vai colocar aqui. Ok? Deixa eu a Fabiana apagar aqui. O piloto é bom, mas ele é bem difícil de tirar. Outra coisa aqui também. Deixa aqui a Fabiana ver. E aí, você vai perguntar à mamãe qual foi o horário e o local que você nasceu. Eu acredito que a mamãe saiba, né? Todas as mamães sabem, ela não esquece desse momento, não. Pula a linha, gente, tá certo? E aí você vai botar por último a sua nacionalidade. O que é isso, tia Fabiana? Você faz parte de qual país? Você é brasileiro, você é japonês, você é italiano. É a sua nacionalidade. Que país você faz parte? Você é o quê? Você é brasileiro? Não, tia Fabiana, eu sou português, japonês. E aí você vai botar a sua nacionalidade. Tia Fabiana vai aqui para frente um pouquinho, depois ela sai para pausar o vídeo. Hoje a nossa aula de história foi falando sobre a nossa família, que é o nosso primeiro grupo que nós fazemos parte, né? Nós fazemos parte da nossa comunidade, nosso primeiro grupo social. É a nossa família, é de onde nós nascemos. A gente vai trabalhar muita coisa no livro de história, certo? A gente vai trabalhar a história do nosso Brasil, a história de alguns países. A gente vai ver muita coisa no livro de história, sim. E hoje a gente fez esse primeiro contato de história, falando um pouco sobre nós. A minha família, a sua família, certo? A sua vida, a minha vida, tá certo? Olha só, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira. Aí depois, sexta-feira, certo? Não esquece que os nossos livros, eles vão começar a ser usados após o carnaval. Beijo, fica todo mundo com Deus. Assiste às aulas, tá certo? Manda lá no aplicativo as atividades para a tia Fabiana dar uma olhadinha.
Outra coisa também que eu quero de vocês, gente, eu quero que vocês fiquem ligados, tá certo? Depois das nossas aulas online, que também vai acontecer durante uma vez na semana, tá bom? Ó, beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.